Amém, pastor Felipe, glória a Deus. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Eu tenho certeza que será de grande proveito para você e para você também poder compartilhar e passar à frente. Na verdade, eu costumo dizer e aprendi dessa maneira que nós, quando aprendemos algo, isso é tão especial, né? Tão especial, deve ser tão especial esse novo conhecimento, que nós devemos passar para frente. Então, você que está aí agora, ainda há tempo de você chamar os seus amigos, de você poder compartilhar esse vídeo, outras pessoas serem abençoadas, para que assim nós possamos juntos vencer esse tempo. E nós iremos vencer. Nós iremos vencer não por causa da nossa força, pastor Felipe, mas nós iremos vencer como nós cantamos ainda agora. Nós somos filhos de um Deus, que nunca perdeu uma batalha. Não vai ser agora que ele vai perder. É o nosso Jeová Sabaote, o Deus da guerra. E nós somos filhos dele, e então nós iremos vencer com certeza em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero compartilhar para esse momento que nós estamos vivendo agora vai ser de grande relevância, vai ser de grande importância para nossas vidas. Eu quero falar sobre 3 coisas que é necessário para que nós possamos vencer nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de enfermidades e nesse tempo, queridos, onde muitas pessoas elas estão perdidas, em pânico, com um medo fora do normal. Eu não estou falando, eu já falei em outra ministração aqui, não estou falando que nós não devemos ter medo. O medo ele vai fazer com que você tenha certos tipos de cuidado, mas existem outros tipos de medos que te paralisam, pânicos, enfim, a sociedade, o brasileiro e às vezes até aí, mundo afora, muitas pessoas em pânico. Então eu quero compartilhar 3 informações importantes para que nós possamos vencer nesse tempo de crise. Então, primeira informação importante, primeiro ponto importante que vai fazer com que nós venhamos passar, não ficar, mas passar por esse tempo de adversidade, esse tempo de crise, é a fé. Eu quero falar um pouco sobre fé, vou ser breve nas minhas colocações, para não se estender, para que a gente não venha se desconcentrar. Então eu quero falar sobre fé. Primeiro ponto, fé. Queridos, eu e você, nós somos um povo de fé. A palavra de Deus diz no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele falou nas suas cartas que o justo viverá da fé. Para a gente atravessar esse momento de crise, esse momento de pandemia, nós sabemos que essa pandemia, que esse vírus, ele não tem cura. E o que nós precisamos para vencer, pastor Felipe? Fé. Nós precisamos de fé. Queridos, e o que é fé? Algumas pessoas confundem fé com pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé. E eu não estou falando que você não tenha que ter pensamento positivo. Ter pensamento positivo é muito bom. Eu não consigo ver uma pessoa de fé que tem pensamentos negativos. Mas pensamentos positivos não é fé. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, criam um projeto e falam, vai dar certo. Isso é pensamento positivo, ótimo. Nós temos que ter. Mas a fé, ela é um pouco diferente disso. Porque a fé, e a fé que nós professamos, ela é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Para que nós possamos atravessar esse período de crise, esse período de pandemia, nós precisamos de fé. Então você que está nos ouvindo agora aí, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, seja por onde for, entenda uma coisa, você precisa de fé. E fé aonde? Na palavra de Deus. É na palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe e que ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então a nossa fé vai fazer com que Deus se agrade de nós e nós então iremos passar por essa situação, não de qualquer maneira, mas com louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então a fé, ela é um recurso essencial para que nós venhamos passar, para que nós venhamos vencer nesse tempo de crise. Foi cantado também aqui pelo pastor Felipe na canção que nós não devemos viver por aquilo que nós estamos vendo.
e sim por fé. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz: não devemos viver pelo que estamos vendo, nós devemos viver por fé. Então você, homem de Deus, mulher de Deus que está me ouvindo agora nesse momento, desenvolva, exerça a sua fé. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, agora em nome do Senhor Jesus, use a sua fé. É nesta hora que a igreja ela precisa se levantar em fé. Você é a igreja do Senhor Jesus. Se levante em fé, ande pela fé, queridos. E como que nós podemos andar pela fé? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então exerça a sua fé, tenha fé. Sabe, se volte para a palavra de Deus, para aquilo que Deus ele fala a respeito de fé. Olha, várias pessoas passaram por vários tipos de crise, por escassez. E foi naquele momento que ela exerceu a sua fé, que ela rompeu, que ela passou, que ela saiu daquele momento de crise, que ela saiu daquela situação por causa da sua fé em Deus. Eu não estou falando que você não tenha que ter pensamentos positivos. Pensamentos positivos é muito bom. Ter uma mente que pensa positivamente, isso é excelente. Isso vai te dar, entendeu? Na verdade, libertação na sua alma, vai fazer com que você vença na sua vida até certo ponto. Mas a partir dali tem coisas que só Deus pode fazer. E você precisa entender isso. E é a fé que vai fazer com que Deus estenda suas mãos e te abençoe em nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pastor Felipe, que eu quero compartilhar também para todos vocês que estão aí, é a informação, a notícia. Falei de fé e agora eu quero falar então sobre as informações, sobre notícias. Interessante, a palavra de Deus, eu quero ler aqui a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, versículo 30. Na versão NVI diz assim, olha só que interessante: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Interessante isso, né? Olha só, isso é para mim e para você. Isso é para mim e para você. Então, olha só o que diz: as boas notícias revigoram os ossos. Está falando de saúde, queridos. Então, muitas emissoras, parte da mídia, grande parte da mídia, trazem vários tipos de informações, de notícias. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que saber filtrar essas notícias. Porque algumas pessoas, nesse exato momento, queridos, elas podem até não ter contraído o vírus. Podem ter pego uma gripezinha, uma virose. Mas se ela estiver em pânico, ela vai adoecer. O corpo dela não vai conseguir combater, o sistema imunológico dela não vai conseguir combater uma simples gripe. Por quê? Porque ela está em pânico. Quando nós estamos em pânico, a nossa imunidade ela baixa. Então tome muito cuidado com certos tipos de notícias que geram pânico na sociedade, que estão gerando pânico por todo o nosso Brasil. É interessante. E por que isso? Porque as notícias ruins são as que vendem. Ninguém, você não vai ouvir, você não ouve por aí, olha, tantas pessoas já foram curadas desse vírus, tantas pessoas já saíram do hospital. É difícil você ouvir isso, é difícil. O que eles querem fazer? Eles querem causar pânico. Por quê? Porque existe uma trama por trás disso. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu quero te dizer e me concentrar aqui e me ater ao ponto aqui, onde você deve saber filtrar as notícias, as informações. Então a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, as boas notícias revigoram os ossos. Então você tem que saber filtrar as notícias, então muito cuidado. Uma vez, um testemunho que eu quero contar, um discípulo chegou para mim e falou que estava tendo vários pesadelos. E aí o Espírito Santo falou comigo no meu coração, porque eu já tinha ouvido, eu já tinha aprendido isso, eu lembrei, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, e eu perguntei para ele, e o que você tem assistido antes de dormir? E ele ficou assim meio sem jeito para falar e falou para mim que assistia muito filme de terror, que gostava desse filme de terror. Queridos, não tem como não sonhar com coisa ruim, é uma pessoa que antes de dormir vai assistir filme de terror. É interessante isso, Então, está alimentando a sua alma, está alimentando a sua mente com coisas ruins. Então,
filtre as notícias, as informações, para que você não caia em armadilhas, não fique em pânico, porque nós sabemos que esse vírus até agora não tem cura. Quem vai curar vai ser nosso próprio corpo, a nossa fé em Deus e o nosso sistema imunológico. Então, filtre, saiba filtrar as informações para que você possa passar, queridos, por esse momento de crise, por esse momento de dificuldade, queridos, com louvor. Então eu falei de fé e falei aqui, sabe, de notícias, de informações. Então nós temos que saber trabalhar com a fé e com a informação também. Então as boas notícias, elas revigoram os ossos, o seu corpo físico. Então não fique se atendo a notícias ruins, a notícias sensacionalistas que vão fazer com que você entre em pânico. Nós somos inteligentes, o povo mais inteligente da terra. Receba essa palavra agora. Saiba filtrar as boas notícias, que você vai passar por esse momento com muito louvor, em nome do Senhor Jesus. Falei sobre fé, falei sobre informação e quero falar também sobre precaução, sobre prudência. Então, se você tem fé e se você tem a boa informação, se você tem a boa notícia, né, do que está acontecendo, de como você pode agir, de como você pode proceder, isso é maravilhoso, queridos. Existem muitas informações, existem muitas notícias a respeito do que está acontecendo que fazem com que você vai tomar certo tipo de precaução. A palavra de Deus também diz, em Isaías capítulo 52, no versículo 13, eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e ele será muito sublime. Então, nós devemos ser prudentes nesse momento, né? Então, olha, só para você ter ideia, aqui está o álcool gel, aqui está a minha máscara. Então nós sabemos, né, como que esse vírus ele age, né, como que ele entra pelo nosso corpo. Então eu tenho que ter prudência, né? Eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter a informação, mas eu tenho que também ter a precaução. Não é porque, né, eu sou, né, falei de fé aqui e tudo, que eu não tenho que ter precaução, que eu não tenho que ter o devido cuidado. Né? Aí você parte para um extremismo muito grande. Não é isso, né? Então a Bíblia fala que a gente tem que ser prudente, que a gente tem que ter, né, prudência nas nossas vidas, né? Então tem que ter o cuidado de agir nesse momento. O que é para fazer? É para lavar as mãos? Lave as mãos, lave as mãos, lave bem as mãos, né? Não, agora eu tenho fé, eu sou homem da fé, não preciso lavar as mãos. Querido, isso é questão de higiene mesmo. Não só deu para a questão de vírus, mas para a questão de outras doenças, de outras bactérias também, né, que estão no ar, que às vezes nós tocamos em certas coisas, certas situações, e pode estar infectado com alguma outra coisa. Então nós temos que ter precaução, nós temos que ter cuidado, né? Então, né, álcool gel, você pode lavar suas mãos. Se você achar álcool gel hoje é artigo de luxo, né? Porque para você achar hoje em dia é complicado, mas se você não tem álcool gel, lave as suas mãos, aonde você tiver a oportunidade de lavar, na sua casa, ou se você deu sair para algum lugar para comprar alguma coisa, não sei, mas providencie uma máscara. Se você não tem aquelas máscaras descartáveis, use, compre agora, não, uma de tecido mesmo, e use. Nós somos cidadãos dos céus, queridos, mas nós estamos morando aqui na terra, e estamos passando por isso, e nós iremos passar com louvor, né, com as devidas proporções, na devida precauções. Então, fé, informação e precaução, para que a gente possa passar por essa situação, por esse momento, pastor Felipe, né, com louvor. E nós iremos passar mesmo. Astuto como a serpente, prudente como a pomba, acho que é isso, né? Exatamente. É isso aí. Jesus falou sobre isso, né? Então, tenha fé, saiba filtrar as informações, as notícias, e tenha precaução, que o Senhor, Ele certamente está conosco, irá nos abençoar e irá nos livrar em nome do Senhor Jesus. Então essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu quero desejar aqui uma feliz Páscoa. Quero dizer para nós que Jesus é a nossa Páscoa, tá? Para você que é homem, mulher de fé, Jesus é a nossa Páscoa, tá? Se você pensar bem, logicamente, com a razão, você sabe, né, que coelho nem bota uva, né? Então eu não estou falando que você não possa comer o chocolate, o ovo de chocolate, não estou falando isso. Estou falando para você que é cristão, para você que é da fé, que Jesus
é a nossa Páscoa. Ele é a verdadeira Páscoa. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados e nos ressuscitou para a nossa justificação. Então, se hoje nós temos uma vida, né, de perdoar os pecados, uma vida em arrependimento e uma vida em retidão justificada, é por causa da morte e ressurreição de Cristo. Queridos, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.